curto, se a gente for parar para pensar, né, de 30 a 35, né? E 35 já existe a ANL, já existe o PCB se organizando nacionalmente, já existe uma OJC se organizando nacionalmente, já existe toda uma ampla rede de... isso só foi, com certeza, possibilitado por conta desse nome que ingressava naquela sigla, digamos assim, né? Mas, então, e aí você falou ali o PCB, né, antes de 64, que tinha aquelas visões dogmatistas, e o PCB ele produziu coisas muito interessantes, né, independentemente da Terceira Internacional. Isso é fato, né? O Otávio Brandão, tem já intelectuais que estão ali pensando, o Edson Gildo Pereira e tal. Mas me parece que a leitura de que o PCB ele seria muito, muito, muito mais engessado do que normalmente seria visto, com a leitura que vão fazer nos anos 80, não é nem da atuação do PCB durante toda, é do programa de 58, né, que seria a grande modernização do PCB, onde a questão democrática estaria posta, e aí intelectuais muito influenciados pelas ideias eurocomunistas de democracia como valor universal vão valorizar aquela declaração de 58 a um nível que eu acho que talvez vá mais além do que talvez deveria, né? Uma valorização. Ô Gustavo, só uma notinha de rodapé rápido para a galera. O Gustavo está se referindo à declaração de março de 58, que é um documento fundamental na história do PCB, que é onde o PCB coloca a questão democrática como centro e acredita que a democracia política estava a tal nível consolidada no Brasil que era possível realizar a Revolução Nacional e Libertadora contra o latifúndio, que eles chamavam de feudal ou semifeudal, e contra o imperialismo, sem precisar de uma tomada do poder. Isso é mais significativo porque na declaração de agosto de 1950, se não me falha a memória, o PCB estava falando em pegar em armas para derrubar o governo Vargas e formar um exército popular, bem no estilo Mao Zedong na China. Então o PCB passa de uma política de falar em formar um exército popular para tomar o poder com armas na mão, para uma ideia de que é possível, a partir da política de massas, ir ampliando, alargando a democracia política e conseguir fazer a Revolução Brasileira nacional, criando as condições para a segunda fase da Revolução, que seria socialista. É basicamente isso. Perfeito. Então nesse sentido, são duas vertentes, né? É uma vertente que está vindo na conformação do PT e é uma vertente até de alguns ex-militantes ou ainda militantes do PCB, de alguma forma, por exemplo, o Leandro Konder, né, o Carlos Nassau Coutinho também, que estão com essas ideias eurocomunistas e que estão produzindo também já pensando nesse paradigma que tu colocou. Eu até dei uma travada porque eu lembrei agora que é importante, já vincular isso a uma coisa que a gente vai falar adiante, que é justamente essas viradas táticas de 50, 54, 58, elas ocorriam dentro de uma vida política do PCB sem alterar a estratégia de fundo da Revolução Nacional Democrática, da Revolução por etapas, né, de uma aliança para com a burguesia, etc., etc., ela não vai ser tocada durante toda essas grandes viradas táticas do PCB, né? Então, e aí também entra um aspecto que a gente vai falar bastante do Prestes, que é justamente o pós-80, porque com a ditadura militar de 64, Prestes parte para o exílio em 71, lá começa um processo de estudo individual dele e de contestação junto com o CC do PCB, do que seria essa estratégia revolucionária para o Brasil. E aí o Prestes vai querer tocar cada vez mais no que seria essa estratégia de fundo, né? Porque ficar alterando a tática de 4 em 4, de 5 em 5 anos, mesmo que, por vezes, algumas táticas completamente acertadas tivessem sido feitas, né, como a inserção no movimento de massa, principalmente pelas reformas de base, em 60, como a campanha Petróleo é Nosso, por mais que tivessem táticas completamente acertadas dentro desses giros, havia uma discussão de fundo a ser feita. Afinal de contas, qual é o caráter da Revolução Brasileira e qual é o caráter da economia? Qual é o caráter do nosso país, né? A formação socioeconômica que imperava no nosso país.
E vai ser principalmente a partir dos anos 70 e da aproximação ali do Prestes com os escritos do Florestan, e aí por isso que o Jones colocou já ali a questão do capitalismo independente, que o Prestes vai começar a repensar a estratégia da Revolução Brasileira. E aí isso vai entrar em choque direto com o CC do PCB, que estava entre uma continuidade com as teses, por um lado, e com a penetração dessas ideias de valor universal da democracia, por outro, que era basicamente o mote do PCB, uma vez que ele estava dentro do contexto da ditadura, né, dentro do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, dentro do sistema de resistência não luta armada, né, dentro da resistência pacífica e eleitoral ali, né, do PCB frente à ditadura, não a luta armada. Inclusive até, né, o PT é muito construído também por figuras ex-guerrilheiras, né, isso é até uma questão interessante depois. Então parece que também essa crítica ao PCB, ela passa por esse caminho, assim, né, muitos militantes que participaram da luta armada, depois participam na construção do Partido dos Trabalhadores, e aí fazem a crítica a posteriori à estratégia. Sendo que nem todas eu não sou grande conhecedor dos programas das guerrilhas, mas a grande maioria também não tocava nessa questão estratégica. A estratégia repetida